Olá pessoal, vamos dar continuidade, né, na nossa investigação sobre a estrutura eletrônica dos átomos. E no último vídeo nós discutimos um pouquinho, né, sobre os avanços, né, possibilitados pelas propostas de Niels Bohr, que apesar de ter já tentado ali fazer uma aplicação, né, da quantização, né, da teoria quântica na estrutura eletrônica, né, ao propor que, por exemplo, os momentos angulares, né, assumidos pelos elétrons teriam que assumir apenas certos valores, né, quantizados, não poderiam existir em qualquer valor, e aí ele chama isso de órbitas, né? Então meus elétrons existiriam em camadas, né, em órbitas específicas definidas por esse momento angular que foi quantizado, tá? Mas ele não explica, né? Tipo assim, essa quantização ela acontece de forma arbitrária, né? Ele impõe essa condição. Isso não surge de forma natural, né? E nós vemos algumas limitações no modelo dele, né? Como por exemplo não considerar o elétron, a dualidade, né, do elétron. Então, para poder continuar a nossa investigação, e aí surge, né, então após, né, os avanços propostos por Niels Bohr, surge Louis de Broglie. Louis de Broglie, apesar dele não ter feito um trabalho necessariamente, né, em cima do elétron, tá? Mas ele propõe, né, a aplicação da mesma dualidade onda-partícula proposta, né, por Einstein, né, só que aí aplicado à radiação eletromagnética. Então, de Broglie propõe que, assim como a radiação eletromagnética tem uma dualidade onda-partícula, no caso lá, né, ou seja, a radiação ela tem comportamento ondulatório, mas tem comportamentos corpusculares, como por exemplo o fóton. Ele propõe que a matéria também tenha essa dualidade onda-partícula, ou seja, além de propriedades corpusculares, o que é visível, né, ainda mais a nível macroscópico, né, a gente toca, a gente pega, né, ou seja, isso aqui é formado por partículas, né, mas além disso, ele propõe também que toda matéria tenha também em si um comportamento ondulatório. E aí ele propõe, né, uma equação para poder relacionar esse comportamento ondulatório, né, e corpuscular da matéria, que é chamada de equação de de Broglie, que é, né, relacionando o comprimento de onda de qualquer material sempre a um h, constante de Planck, dividido pela massa e a velocidade, né, dessa partícula. Então repare que ali, quando ele faz isso, e aí a gente chama atenção mais aqui para a questão do comprimento de onda e da massa, né? Quando ele coloca massa e comprimento de onda numa mesma equação, ele está relacionando, né, duas entidades, né, duas propriedades que até então não se relacionavam, né? Ou seja, o comprimento de onda é uma característica puramente ondulatório e massa é uma característica puramente corpuscular. Essa relação, essa dualidade, ela ficou visível ao se fazer alguns procedimentos envolvendo o elétron, tá? Essa figura aqui, por exemplo, ela mostra a difração, né, de uma onda qualquer, né? Então eu tenho aqui uma onda, tá? Quando ela passa por um orifício, ela sofre esse processo, né, de difração, em que uma onda pode promover, né, uma interferência na outra. E aí essa interferência que porque aí cada um desses pontos, né, vai gerar uma nova funciona como se fosse um novo emissor dessa onda, né? Então como se fosse um replicador dessas ondas. Então é como se eu tivesse aqui, né, essa onda que chega, quando ela chega nesses orifícios, esses orifícios se tornam geradores de novas ondas. E aí essas novas ondas podem interferir uma na outra, tá? E aí gerando então o que a gente chama de interferências construtivas e destrutivas uma na outra. Essas interferências é como se chegasse em alguns momentos, então vamos pensar em termos de luz, tá? Eu teria então, em algum momento eu teria uma luz, né, uma radiação aqui nessa região, e aqui nesse ponto eu não teria essa radiação, tá? Eu teria aqui uma ausência de radiação nesses pontos, tá? Ou seja, promoveria tipo uma sombra, né, nesse anteparo aqui, devido à interferência de uma onda na outra. Isso aqui é uma característica puramente ondulatória. E aí, quando eles fizeram um procedimento, né, um experimento envolvendo o elétron, deixa eu só apagar isso aqui para não interferir na figura. Quando eles fizeram um procedimento com o elétron, né, eles pegaram o elétron e um feixe de elétrons, né, sobre alta velocidade e atiraram contra um cristal, né, uma ponta de um cristal muito fininha. E aí observaram o resultado, né? E aí o que se percebeu foi esse padrão, né, que está aqui, né? Então, tipo assim, ora eu tenho um sinal de elétron, depois outro sinal, sombra, outro sinal, sombra, outro sinal.
um resultado, né, uma resposta, um padrão muito observado com a difração observada lá na luz, né? Aqui é uma outra imagem, tá, que mostra também, então repare que a intensidade da luz, né, como se ela tivesse sombras, né, entre uma densidade e outra, tá? O que dá um padrão mais ou menos assim, ou seja, um padrão muito similar ao que a gente observou lá naquela primeira imagem, né, que era apenas uma imagem de uma onda, de uma radiação eletromagnética, tá? Então, quando a gente percebe isso, né, quando a gente tem esse resultado, a gente percebe então que de fato o elétron ele não é apenas algo que deve ser analisado de forma corpuscular, mas que deve ser analisado também com características ondulatórias, porque ele tem comportamento ondulatório também. E aí, juntando, né, e aí outra pessoa que contribui, né, a partir desses resultados de Broglie, né, a partir do momento que é evidenciado que de fato o elétron então tem comportamento ondulatório, Werner Heisenberg ele propõe não, né, então ele analisa, ao analisar, né, o comportamento ondulatório do elétron, ele diz então que não é possível a gente determinar com exatidão a posição do elétron, né? Então, se eu tenho ali, por exemplo, até então no modelo de Bohr, né, em que eu tinha um núcleo e o meu elétron aqui girando, né, numa órbita, tá? Imagina que aqui eu tenho meu elétron, né, e ele está girando aqui numa órbita. Nesse modelo, eu conseguiria predizer, né, definir, dizer com exatidão uma das posições desse elétron. Por mais que às vezes eu não consiga dizer com exatidão a posição dele nesse orbital, mas eu conseguiria dizer em qual orbital exato ele está, tá? Ou poderia dizer, por exemplo, o momento angular dele, né? Então, como eu conseguiria dizer aqui ou o momento angular ou ainda o momento linear dessa partícula, tá? Se a gente extrapolar o movimento dela, apesar de ser um movimento circular, tá? A gente poderia imaginar que esse movimento circular, tá? Ele está todo momento, né, sofrendo pequenas variações, né, e por isso permanece sempre num círculo, tá? Enfim, devido à atração eletrostática. Mas eu conseguiria dizer, então, por exemplo, pelo menos o momento linear dele. Opa, sumiu tudo aqui. Voltou. Então eu conseguiria dizer, né, o momento. Só. Eu conseguiria dizer, por exemplo, o momento linear desse meu elétron, tá? Lembrando que esse momento linear, tá? Quando a gente fala de movimento linear, a gente está falando de um produto entre a massa do meu objeto e a velocidade com que ele se movimenta, né? Mas eu conseguiria dizer então, tá? Com isso, por quê? Porque eu sei a órbita que ele está. Quando Heisenberg propõe o que ele chama de princípio de certeza, ele diz que como o elétron tem um comportamento ondulatório, eu não consigo mais dizer com exatidão a posição e o momento linear dele, né? Pense num momento linear como se fosse a direção que esse meu elétron está se movimentando, tá ok? Porque o meu momento linear é vetorial, né? Então eu consigo, é como se apontasse, ele me desse uma direção e um sentido de um determinado objeto em movimento. E a posição, tá? Esse ΔX é a posição que ele está. Então, por exemplo, se eu tenho ali o meu elétron, né, girando, vamos pensar aqui no modelo de Bohr, né, girando ao redor do meu núcleo, no modelo de Bohr eu conseguiria dizer, por exemplo, o momento dele, mas eu não conseguiria às vezes dizer a posição dele, tá? Mas segundo Heisenberg, quando a gente extrapola, quando a gente analisa esse elétron a partir de uma dualidade onda-partícula, e aí ele tem um comportamento ondulatório, eu não consigo dizer com exatidão nenhum desses dois parâmetros, né? Eu não consigo dizer nem o momento linear dele e nem a posição dele, né? Com certeza. Porque, segundo ele, se minha partícula se movimenta com um comportamento ondulatório, né? Algo semelhante assim, ou é como se ela vibrasse, tá? Ao redor de uma certa posição, como se ela vibrasse ao redor, dentro de uma certa região, sempre que eu tento analisar demais a posição dela, né, tento, como é que eu vou dizer, tentar identificar com certeza a posição que essa partícula está, eu não consigo dizer para onde ela está indo. E sempre que eu afasto e vejo para onde ela está indo, eu não consigo mais dizer aonde ela está. Porque a partir do momento que eu me afasto, ela está em movimento, então eu não consigo mais dizer com exatidão aonde ela está em um dado instante, tá? Diferente quando a gente tem uma partícula, né? Imagina que eu tenho uma partícula aqui, né? Descendo uma rampa, por exemplo. Essa partícula descendo uma rampa,
ela pode ser dita, né? Eu consigo dizer a posição dela e o momento linear dela durante todo esse percurso, né? Diferente do meu elétron, porque ele agora tem que ser analisado como uma onda, então é como se ele estivesse vibrando ao redor, né, daquele meu núcleo ali. Então eu não consigo mais dizer com exatidão o local e nem o momento linear dele, ou seja, a direção no qual ele está se movimentando. Juntando todas essas análises, né, é, surge um outro também, né, um outro cientista bastante importante para a junção de todas essas ideias, tá, de todos esses conceitos, todas essas evidências quanto ao meu elétron. Repare que eu tinha até então muitas evidências. E todas essas evidências, né, o caráter ondulatório do meu elétron, o princípio a impossibilidade de dizer aonde esse elétron está, ou seja, então quer dizer que ele não está numa órbita, mas então aonde ele está ao redor do meu núcleo. Todas essas evidências desconstruíram totalmente o modelo de Bohr, né? Porque no modelo de Bohr eu tinha um local exato que meu elétron estava, ele estava em uma certa camada, mas agora a gente vê que ele não está, não existe essa camada, uma órbita, como se fossem planetas girando ao redor do Sol, né? Não existe isso, né? E meu elétron não está numa órbita dessa. E, ao mesmo tempo, também o Bohr não tinha previsto, né? Não tinha tratado o elétron como dentro da sua dualidade, né? Onda-partícula. E aí, o que a gente vê é que o elétron realmente tem, né, característica dual. E aí aparece Schrödinger, né, e aí ele propõe algo, né, que a gente trate esse elétron realmente como uma onda. E aí, como ele é uma onda, tipo assim, no caso, no entanto, esse meu elétron, por mais que ele seja uma onda, ele é diferente da onda do mar. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu promovo uma oscilação lá na água, essa oscilação ela vai infinitamente até que eu tenha algum fator físico que barre essa onda, né? Então ela vai até chegar à margem, vamos supor, ou até que a sua energia se esgote, né? Lógico que como a onda ela está transportando energia, em um certo instante essa energia pode acabar e aí a onda vai acabando, né? Vai diminuindo, né? Mas, ou seja, eu preciso ou que a energia acabe ou que algum fator físico impeça a sua produção. O meu elétron não. A gente sabe que ele está, por mais que eu não saiba a posição exata dele ao redor do meu núcleo, mas eu sei que ele está preso dentro de uma certa região. Ele está ali, confinado dentro daquele átomo, né? Dentro daquela região eletrosférica. Então ele propôs que tratasse esse elétron como ondas estacionárias, né? As ondas estacionárias, a gente pode fazer uma analogia interessante com as cordas de um violão, né? As cordas de violão elas estão fixas em certa extremidade e aí de acordo com então, ou seja, o som que ela vai emitir é de acordo com o toque que eu bato nela, né? Então de acordo com que a pessoa que vai tocar o violão bate nessa corda, né? Dependendo da intensidade, da energia que ele coloca nessa corda, essa corda vai apresentar vibrações. No entanto, vai sempre apresentar certas vibrações. Como assim? Por exemplo, se lá ele coloca lá uma nota que, né, que se chama, por exemplo, um Lá, vai sempre dar um Lá, né? Seja um Lá menor, um Lá maior e tal. Um Dó, vai sempre dar um Dó. Dependendo da intensidade e da forma, né? Lógico, ali ele altera, né? Quando, eu não sou, não entendo nada de música, mas eu imagino que quando ele coloca o dedo sobre a corda, né? Ali ele está diminuindo o ponto de fixação daquela corda, provavelmente, né? Então por isso também muda o som, né? Mas de qualquer forma, o que? O som que é emitido por essa corda depende desse bater, né? Depende da energia que é colocada sobre ela. E não varia de momento para momento. Vai ser sempre o mesmo tipo de som. Se for a mesma quantidade de energia que você colocar, o som também vai ser sempre o mesmo, porque as cordas estão fixas em certos pontos. E esses pontos não variam. O meu elétron funcionaria da mesma forma. Então ele vibraria dentro de uma certa região, por isso ele poderia ser considerado como uma onda estacionária, né? Então ele tem um corpo característico ondulatório, mas como uma onda estacionária. E ele vai vibrar de acordo com a energia que ele apresenta. Então, dependendo do nível energético que esse meu elétron tem, a quantidade de energia que ele tem, ele vai apresentar certas vibrações, né? Certos comprimentos de onda. E aí aqui ele então faz uma relação, né, já pode fazer uma relação aqui qualitativa entre o comprimento de onda que o meu elétron pode ter e a energia que ele tem. Então, de acordo com o nível energético desse meu elétron, ele vai apresentar certos comprimentos de ondas. E esses comprimentos de ondas não podem ser qualquer um, porque quando a gente tem uma onda estacionária, ela só pode vibrar em certos comprimentos de onda, como por exemplo, está aqui, né? Aqui eu tenho um meio comprimento de onda, aqui eu tenho um comprimento de onda inteiro, aqui eu tenho um e meio, aqui eu tenho dois, dois e meio,
3 comprimentos de ondas, tá? Então, ou seja, repare que não varia, não sai desses números, né? Eu não vou ter, por exemplo, um comprimento de onda igual a 1,5, 1,2, 1,3. Não, ou é meio comprimento de onda, ou é um comprimento de onda, sempre um valor, né, múltiplo ali do comprimento de onda, tá? No número inteiro, né? Esse comprimento de onda sendo um valor inteiro, vamos pensar assim, tá? Então, repare que ele mantém a questão da quantização de energia. Ele mantém a ideia de que o meu elétron realmente só pode existir em certos níveis vibracionais. Ele não pode existir em qualquer nível vibracional. Sendo que esse nível vibracional vai depender da energia, do nível energético que ele está, que vai então apresentar um certo comprimento de onda, né? E aí, quando ele faz isso, então, ele propõe o que nós chamamos de equação de onda de Schrödinger, que é essa equação de onda bastante, às vezes assusta, né? Porque envolve aqui umas derivadas parciais, de umas letras, umas variáveis que a gente ainda não viu, né? Que vocês ainda não estudaram, como o psi, né? Você, poxa, que psi é esse? Né? Não vamos discutir esse psi daqui a pouco, tá? Algumas aqui a gente já conhece, né? Então, por exemplo, o H cortado, tá? Esse H cortado, ele é a constante Planck dividido por 2π, tá ok? Então, também é uma coisa conhecida, né? Então, é uma constante conhecida, tá? H cortado, constante Planck dividido por 2π. Aqui o M é a massa, aqui nós vamos pular o V, que é energia potencial, e é energia, tá? Energia potencial e é energia do que eu estou analisando, no caso ali do meu elétron. Mas o que a gente pode resumir tudo isso aqui, toda essa equação de Schrödinger, nessa equação que é um pouco mais simples. Toda equação de onda, tá? Para que ela possa ser uma equação de onda válida, ela vai ser sempre composta por vamos dizer assim, duas entidades, tá? Que a gente chama de hamiltoniano e operador, né? O operador é a minha equação em si, né? É onde meu hamiltoniano vai atuar, e ao atuar sobre esse operador, ele me dá o resultado que eu quero e mantém o operador sem mexer, né? Ou seja, repare que aqui, né, esse psi, tá? Em função de r, θ e φ, ele mantém aqui, tá? Ele está aqui do outro lado do mesmo jeito, ou seja, ele não sofre alteração durante o procedimento matemático, tá? Eu tenho uma equação, é como se fosse uma equação matemática, eu tenho uma outra equação que vai atuar sobre essa equação matemática, que vai operacionalizar ela e vai me dar uma resposta, vai me dar um resultado. E esse resultado vai ser a energia, né? Então pensa que eu tenho um hamiltoniano que vai atuar sobre uma equação de Schrödinger, e em resposta me dá a energia que eu preciso, que é o que a gente está analisando. Eu quero analisar aqui a energia desse meu elétron, tá? Umas coisas que a gente também consegue já identificar, né, dentro da matemática, esse R, né, significa raio, o θ e o φ são ângulos, tá? Então é como se eu tivesse aqui uma função de onda, né? Esse psi vai ser chamado então de função de onda, e essa função de onda do meu elétron, ele é em função de duas outras funções, que a gente pode, né, dividir em duas outras funções. Uma função radial, ou seja, que tem a ver com a distância e que esse meu elétron pode ser encontrado do meu núcleo, né? Então, qual que é a região, tá? Ao redor do meu núcleo, esse elétron pode ser encontrado. Até onde ele pode ser encontrado, tá? Até onde ele vai. É definido por essa aqui que nós chamamos de função radial. E uma função angular, né? Essa função angular em função aqui de θ e de φ, tá ok? Essa função angular tem a ver com em qual ângulo, basicamente isso, né? Em quais ângulos, a partir de um centro de referência, esse meu elétron também pode ser encontrado. Então, um me dá a distância e o outro me dá a região ao redor ali que esse meu elétron pode ser encontrado. De forma bem resumida, seria isso. E isso aqui então se mantém. E aí esse meu hamiltoniano opera nessa minha equação, essa minha função de onda, e me devolve aqui a minha energia, que é o que a gente precisa. Então, ou seja, o que a gente precisa saber? Que ao resolver então essa equação, tá, de onda para o átomo de hidrogênio, e toda a nossa fala de hoje, tá, desse vídeo, vai ser apenas para o átomo de hidrogênio, tá, baseado no átomo de hidrogênio. Quando ele é resolvido para o átomo de hidrogênio, porque o átomo de hidrogênio é mais simples, né, ele me dá então o que a gente chama de função de onda, tá? Essa função de onda, por si só, ela não tem muito significado físico para nós. É apenas mais uma equação, tá? Que sim, tem várias propriedades ali, envolve todas as propriedades do meu elétron, mas eu não consigo tratar essa função de onda. Tipo assim, tá, mas
Ali eu sei que eu tenho informações da distância dele, eu sei que eu tenho informações angulares, eu sei que tem várias informações. Mas o que que isso, eu não consigo aplicar isso, né, na estrutura eletrônica em si. E aí então a gente precisa, né, de fazer uma outra operação sobre essa função de onda, que é o que a gente chama de. Deixa eu pegar aqui. Que é fazer o quadrado dessa função de onda. E aí o quadrado dessa função de onda vai me dar o que a gente chama de densidade de probabilidade de se encontrar o elétron, tá? Ah, tá. E aí eu esqueci de chamar a atenção que essa função de onda aqui, a única coisa que a gente pode já dizer dela é que ela é o orbital, ela vai, né, nos definir aí, né, ela é o que nós chamamos de orbital atômico, ou orbitais atômicos, tá? Então, na verdade, né, quando eu tenho faço a função de onda, essa minha função de onda então me dá os orbitais atômicos, que são a descrição, né, das propriedades, características do meu elétron. Mas isso por si só não me dá muita informação, e aí eu preciso fazer então o quadrado dessa função de onda, que vai me dar o que a gente chama de densidade probabilidade de encontrar o elétron. Por que densidade probabilidade? Porque agora na química a gente não vai mais trabalhar de uma forma definida, de uma forma exata, tá? A gente vai trabalhar de forma probabilística. Então tudo com relação à posição do meu elétron se trata de probabilidade, ou seja, aonde que esse meu elétron pode ser encontrado e onde ele não pode ser encontrado. Até por causa do princípio de certeza. O princípio de certeza é justamente que eu não posso dizer com exatidão aonde ele está. Então eu não vou tentar dizer, eu vou apenas tentar encontrar, tá, mas aonde ele pode ser encontrado? E essa região em que ele pode ser encontrado é o que vão ser chamados de orbitais atômicos. Por isso, né, então, que o meu elétron agora, ele não deve ser mais visto, né, o meu átomo, né, não é mais visto com um elétron girando ao redor dele, mas sim com uma densidade, uma nuvem eletrônica ao redor do meu núcleo. Tá? Imagine que eu tenho um núcleo aqui no meio, e aí esses pontilhados são as densidades, onde a dispersão, né, a dispersão eletrônica do meu elétron. Pedro, mas quantos elétrons que eu tenho aqui? 1 milhão? Não, é um elétron só. Tá? Isso aqui é uma figura que demonstra a densidade, probabilidade de onde esse elétron pode ser encontrado. Ou seja, quanto mais escuro tiver a figura, maior a possibilidade de se encontrar o elétron naquele local. Quanto mais difuso tiver a figura, menor a possibilidade de se encontrar o elétron. Então repare que a probabilidade de se encontrar o elétron, conforme eu afasto do meu núcleo, diminui. Né? Conforme eu afasto meu núcleo, menor é a possibilidade de se encontrar o elétron, até chegar a um ponto que eu não encontro esse elétron mais. Tá? E aí a possibilidade de se encontrar esse elétron é zero. Aqui é uma outra figura, mas não era para estar essa aqui não. Então, peraí. Só um minutinho. Pronto, problema corrigido. Desculpa aí, pessoal. Então, o que acontece? Aqui, ó, né, nessa imagem, aqui, por exemplo, né, tá as várias funções de onda, tá? Aqui eu tenho uma função de onda que representa o orbital que nós vamos chamar de 1s. Aqui eu tenho função de onda que a gente pode chamar do orbital 2s. Aqui eu tenho do 2p. Aqui eu tenho do 2p também. Tá? Só que aqui é um 2py, aqui é um 2px. Aqui eu tenho um 2pz e aqui um 3s. Mas enfim, o que a gente precisa, né, o que eu quero, que a gente quer mostrar, né, com essa figura, é apenas que a resolução então daquela equação de onda me geram funções de onda, que são essas aqui. Essas funções de onda, elas guardam em si informações do nosso elétron, tá? Por exemplo, igual ele está chamando a atenção aqui, tá vendo? Ele tem um formato esférico devido a ele não tem um caráter angular, tá? Repare que ele não tem essa função angular aqui. Né? Essas duas equações, eu não tenho nada sobre seno e cosseno, né? De θ e φ, tá? Eu só tenho informações radiais, tá vendo? Eu só tenho R aqui, eu não tenho ângulos, né, na minha equação. Como eu não tenho ângulos aqui, então ele é um orbital esférico. Aqui, como eu já tenho questão de ângulos, então eu já vejo que não é esférico, tá? Nesse caso aqui é o que a gente chama de orbitais P. E aqui o esférico também. Então me dá uma função de onda, uma equação matemática. A gente não vai trabalhar com isso, tá, pessoal? Vocês não vão calcular, não vão usar essa equação. Você quer simplesmente para vocês saberem que existe. Só estou apresentando isso para vocês, tá? Mas a gente não vai operacionar isso. E essa função de onda, então, vão nos dar informações sobre os nossos elétrons. Informações importantes, né, que essas funções vão nos dar, vão ser o que nós chamamos de números quânticos.
Os números quânticos, eles são, então, informações que são tiradas das nossas funções de onda e que nos dão características desse meu elétron. Como, por exemplo, esse N. Apesar de que esse N já tinha sido tratado lá na equação de Bohr, e aqui ele continua com praticamente a mesma definição, tá? Esse N, então, ele vai me dar aí as camadas eletrônicas que esse meu elétron pode ser encontrado, tá? Ou que ele está, né, naquele momento. No caso ali, aquele elétron, né, de uma determinada função de onda, né, ele tem um N já definido, então eu sei exatamente qual camada ele está, né. Apesar de ter o termo camada, né, a gente pede muito cuidado, tá, pessoal, para não pensar em camada como órbita. Pense em camadas, tá, como se fosse, igual tá na figura aqui mesmo, tá, essa região, né, toda essa região aqui, ó, isso aqui é uma camada. Aqui eu tenho uma camada, outra camada. Aqui eu tenho uma camada, segunda camada e terceira camada, tá? Repare que conforme muda a tonalidade, tá, eu tenho camadas diferentes. Então, esse N, que é chamado de número quântico principal, como Bohr já tinha aparecido lá na equação de Bohr, né, número quântico principal, pode assumir qualquer valor inteiro entre 1 até n, tá? Ele pode assumir infinitos valores n, e me dá o que a gente chama de camadas eletrônicas do meu elétron. Além disso, nós vamos ter o que nós vamos chamar de subcamadas, tá? Essas subcamadas vão ser definidas pelo número quântico que a gente chama de L, tá? Esse L é o número quântico momento angular do meu orbital, tá? Momento angular orbital. Esse momento angular do orbital, esse número quântico L, ele vai me dar a forma, basicamente vai me dar a forma desse orbital, né? Tá. Então, por exemplo, o meu número quântico principal, ele vai me dar o tamanho, vamos pensar assim, tá? O tamanho do orbital, ou seja, basicamente vai me dizer até onde esse meu elétron pode ser encontrado, né? O meu L, o número quântico momento angular, ele vai me dar a forma desse orbital, e aí ele pode assumir também n valores, tá, permitidos, entre 0 e até n-1. Então, se n pode ter n valores, ele também pode ter n valores, sendo que os valores permitidos a ele sempre vai ser n-1. Então, por exemplo, para um n igual a 1, o meu L pode assumir até o valor de 0. Quando o meu n é igual a 2, ele pode assumir valor de 0 ou 1. Para n igual a 3, 0, 1 e 2, e assim por diante. E aí nós vamos ter aqui algumas definições, tá, baseado nesse número quântico. Ao invés desse número quântico de tratar ele sempre que for número mesmo, nós vamos tratar ele por letra, tá? A gente não vai entrar aqui no porquê dessas letras, mas há uma explicação, tá? Mas enfim, quando esse meu momento angular orbital tiver o valor de 0, a gente vai chamar ele de orbital S. Quando ele tiver um momento angular igual a 1, nós vamos chamar de orbitais P. Aqui, repare que eu já estou chamando de orbitais, tá? Nós vamos entender daqui a pouco por que aqui eu estou falando no plural e aqui eu falei no singular. Quando o meu momento angular né, for igual a 2, nós vamos chamar de orbitais D, e 3 vamos chamar de orbitais F. Tá? E por que orbitais? O meu orbital S, né, no meu momento angular S, ele só pode ter um orbital. Ele é formado por apenas uma região, tá? E por isso um orbital apenas. A partir do P, né, ele pode ter 3 orbitais, o D 5 orbitais e o F 7 orbitais. Isso vai ficar bastante claro quando a gente analisa o número quântico magnético. O número quântico magnético me dá basicamente a direção do meu orbital. E aí quando a gente analisa, por exemplo, quando o meu n é igual a 1, e aí no n igual a 1 eu só tenho L igual a 0, o meu L igual a 0, repare que aqui o meu ml, ele vai sempre depois poder assumir, né, 2 vezes L mais 1 valores permitidos. Então, no caso de um L igual a 0, 2 vezes 0 é 0. Então, né, 0 mais 1, 1. Então, ele só pode assumir um valor permitido, tá? E esse único valor permitido dele vai ser 0, tá? Por quê? Porque ele sempre vai variar de menos L até o L. Então, por exemplo, para L igual a 0, ele pode assumir apenas o valor de 0 também. O que um 0, no caso de um número quântico que me dá direção, me diz? Que ele não tem uma direção definida, ele não tem variação de direção. Tá? E aí, qual tipo de orbital que não vai haver uma variação de direção? Um orbital esférico. Né? No caso de um orbital esférico, eu não tenho variação de direção desse orbital. Tá? Então, por isso, eu tenho apenas um orbital S. Quando a gente já passa para um orbital do tipo P, repare que no caso do P,
valor do L igual a 1, então 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Ele pode assumir 3 valores. Então quer dizer que esse subnível ou subcamada P, ele pode ter até 3 orbitais. Cada um desses orbitais com 3 direções diferentes, que nós vamos ver daqui a pouco na próxima figura. Quando o meu L é igual a 2, ele pode assumir 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Então ele pode assumir até 5 valores. Ou seja, os meus orbitais, né, do tipo D podem ser até 5 orbitais, cada um com uma direção diferente. E o mesmo para os F. Né? 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, 7 orbitais. Isso aqui, tá? E aí, essa informação quando eu junto, né, o número quântico principal com o número quântico momento angular, me dá o que a gente chama de subcamadas. Então, por exemplo, quando eu falo que o meu elétron ele é do tipo 1s, eu digo que ele está na subcamada 1s, ele está no orbital 1s. Quando eu digo que ele está, por exemplo, no subcamada 2p, então ele está na subcamada 2p, num dos orbitais 2p. Lembrando que no caso de 2p eu vou poder ter 3 orbitais, né? Mas o que define a subcamada é essa informação, 2p, tá? Lembrando também que todas as subcamadas de um mesmo número quântico principal vão estar numa mesma camada eletrônica. Então, no caso, por exemplo, a partir do n igual a 2, né, a partir do n igual a 2, eu posso ter 2s e posso ter 2p. Lembrando, né, por quê? Porque no n igual a 2, eu posso ter, então, n valores permitidos, tá? De 0 até 1. Então, eu tenho aqui o 0 e tenho o 1, a partir do segundo nível. Então, todas essas subcamadas, essas duas subcamadas, estão na mesma camada eletrônica do n igual a 2. Quando eu passo para o 3, eu tenho 3s, 3p, 3d. Todas essas subcamadas estão na camada eletrônica n igual a 3. Beleza? Ah, tá. E aí um número total de orbitais, né, tem como a gente determinar também, né, definir um número total de orbitais em cada camada, ela é dada por n ao quadrado, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, n igual a 1, 1 elevado ao quadrado é 1. Então, por isso que ele só tem, né, quando é n igual a 1, eu só tenho um orbital, que é um s. 2 ao quadrado, 4. Então, eu tenho 4 orbitais, né? Um orbital s e 3 orbitais p, 4 orbitais, e assim por diante. Deixa eu só um minutinho. Então, limpando aqui já, né? Já tá tudo limpinho. Gente. Pronto. Então, o que acontece? Aqui tá, é só uma ilustração, né, de como esses orbitais vão apresentar essas camadas, né, e essas subcamadas. Então, repare que aqui embaixo, tá, eu tenho n igual a 1, né, e aí nesse n igual a 1, então eu só tenho uma subcamada, que é um s. N igual a 2, eu tenho a subcamada 2s e a subcamada 2p, com 3 orbitais. E assim por diante. No n igual a 3, eu já vou ter a subcamada 3s, a subcamada 3p e a subcamada 3d. Tá? Depois vamos ver o porquê, tá, que eu tenho essa subcamada 4s aqui. Mas o mais importante para nós é para poder mostrar a existência aqui das outras subcamadas, né? Então aqui é a subcamada 3d com 5 orbitais. E aqui um exemplo, né, da subcamada 4f com 7 orbitais atômicos. Beleza? Aqui nós vamos ter um pouco as representações, né, então, das superfícies limites dos orbitais. Então, o que acontece? Essa figura, provavelmente você já deve ter visto ela, né, em algum lugar. Aqui nada mais é do que as superfícies de limites de cada um desses orbitais. Tá? O que é essa superfície limite? Eu não falei aqui para vocês que a função de onda, o quadrado da função de onda nos dá a dispersão eletrônica ao redor do meu núcleo? Tá, então há um limite até onde esse elétron pode ser encontrado. Então imagina eu pegar esses limites onde meus elétrons podem ser encontrados e definir ali com uma superfície, tá? Ou seja, como fosse, então, como o próprio nome fala, uma superfície limite para que esse elétron possa ser encontrado distante do meu núcleo, tá? Aqui eu repeti, tá, a tabelinha aqui só para poder chamar a atenção para vocês, né? Então aqui eu tenho o S, né, está representado aqui como forma esférica, o P com essa forma de halteres, vamos ver daqui a pouco, o D e os orbitais do tipo F. Aqui eu estou chamando a atenção, através desse gráfico, como que funciona a diferença entre os S's, né? Então, por exemplo, eu tenho às vezes eu tenho um átomo que pode ter ali
um orbital 1s, um orbital 2s e o 3s. Como que esses orbitais se coexistem? Então, reparem que conforme eu aumento o número quântico principal, eu aumento também a distância que meu elétron pode ser encontrado distante do meu núcleo. Ou seja, é como se eu aumentasse o tamanho do meu orbital. Então, o orbital 1s ele é menor, 2s já é maior, 3s maior ainda e assim por diante. E é interessante a gente analisar aqui, que repare que aqui essa ondinha que está aqui embaixo, ó, ela é do meu orbital 3s. Então repare que aonde eu tenho orbital, elétron s, também pode ser encontrado elétrons 2s e 3s também. Tá? Isso só pode ser entendido a partir da sua propriedade ondulatória. Vamos lembrar que a gente está falando de o elétron, né, ele tem uma característica dual, né, uma característica de onda, então por isso elas podem se coexistir no mesmo espaço, tá? Só que cada um com um nível de energia diferente. Apesar de elas estarem vibrando numa mesma região do espaço, elas vibram em energias diferentes, em comprimentos de ondas diferentes. Por isso que elas podem, então, existir ali, tá? Ao mesmo tempo. Chamar atenção também, então, que para esses pontos em que essa curva toca o zero, tá? Toca aqui essa coordenada. Esses pontos em que ela toca aqui, a gente diz que a possibilidade de se encontrar o elétron aqui passa a ser zero. E a gente chama cada um desses pontos de nó da minha função. Tá? O nó da função é onde a possibilidade de encontrar o elétron é igual a zero. Tá? Então repare que no caso do 1s, eu não tenho um nó dentro do meu orbital, né? Eu só tenho um nó nos limites. O 2s eu vou ter nós dentro do meu próprio orbital, tem um nó aqui, e no 3s eu tenho dois nós, tá? O número de nós aumenta com n, tá? O número de nós é n menos 1. Então, como 1s, né? N igual a 1, 1 menos 1, 0. Então não tem o nó. 2s, 2 menos 1, 1 nó. Tá aqui um nó. 3 menos 1, 2. Então dois nós, né? Aqui, um nó e outro nó tá aqui, tá? Aqui é a representação dos orbitais P, né? De uma forma um pouco maior, tá? Para que a gente possa entender um pouco melhor. Então, no caso dos orbitais P, eu vou ter que cada um dos orbitais vai ocupar uma das coordenadas, tá? X, Y e Z. Claro que essa definição, tá, deles estarem nessas coordenadas é de forma arbitrária e convenientemente arbitrária, né? Tipo assim, apenas para poder melhorar, né, a interpretação e a compreensão desses orbitais, tá, e das suas formas. Então aqui então repare que eu vou ter então, o orbital 2px, em que a região que eu posso encontrar o meu elétron está basicamente sobre o eixo x. 2py, o meu elétron é encontrado basicamente ao redor do meu eixo y. 2pz, basicamente ao redor do meu eixo z. Aqui nós temos os orbitais d. Então repare que eu vou aumentando a complexidade dos meus orbitais, né? Conforme eu aumento, né, o momento angular, tá? Vou aumentando a quantidade, conforme eu aumento, né, a subcamada, passa uma camada maior, ela aumenta também a possibilidade de momentos angulares que esse meu elétron pode assumir. Por isso, então, que ele pode ocupar regiões, mais quantidade de regiões ao redor do meu núcleo. Então eu vou ter aqui no caso dos orbitais D 5 orbitais, tá? O que a gente vai chamar de DYZ, porque ele repare que no caso dos orbitais D, basicamente esses quatro orbitais D aqui, eles têm uma forma de trevo de 4 folhas, né? Então, sendo que cada uma das suas folhas vai ocupar um plano no espaço. Esse DYZ, o plano que ele está ocupando, fica entre os eixos Y e Z, tá? Então eu tenho aqui meu eixo Z e meu eixo Y. Então a minha folha está aqui, ó, né? Ocupando o plano entre os eixos. O DXZ ocupa o plano, né, entre o eixo X e Z. DXY ocupa o plano entre os eixos X e Y. E o meu DX2Y2 ocupa o plano exatamente sobre os planos X e Y, né? Tá aqui, meu elétron é encontrado basicamente sobre os eixos X e Y, tá? E o DZ2 basicamente sobre o eixo Z. Apesar dele ter uma forma diferente, ele tem o mesmo nível de energia dos outros orbitais, tá? Todos os orbitais atômicos que a gente está vendo aqui, todos os orbitais P, orbitais D, de uma mesma subcamada, tá? Então, por exemplo, todos os orbitais do tipo, nesse caso aqui, vamos supor que seja o 3D. Todos os orbitais do tipo 3D são o que nós chamamos de degenerados, né? O que significa ser degenerados? Estão no mesmo nível de energia. Por isso que naquela figura, no slide anterior, eu mostrei todos em forma de quadradinhos, né? Que é uma forma da gente representar
tá? Eu posso representar esses 5 orbitais a partir de 5 quadrados no mesmo nível de energia, eles são iguais, tá? E aí, como eles têm o mesmo nível de energia, nós chamamos eles de degenerados. E aqui é a figura do F, né? Do 4F. Esse aqui a gente não vai discutir muito, tá? Repare que ele já é bem mais complexo, já ocupa mais regiões, né, ao redor do meu núcleo, né? E aí, então, nós temos 7 orbitais possíveis para um elétron do tipo F. Pessoal, então por isso, hoje a aula ficou bem extensa, né? Esse vídeo ficou bem grande comparado com os outros. Eu estou tentando evitar de fazer vídeos tão grandes, mas eu achei interessante, né, dar uma continuidade nesse assunto. Eu acho que eu achei interessante iniciar e terminar, né, essa parte antes de começar para a próxima. Então na próxima a gente vai continuar vendo, né, a estrutura eletrônica dos átomos, tá, dos elétrons, só que agora aplicada a átomos polieletrônicos. Lembrando que todas essas cálculos, essas definições que foram feitas até então são baseadas no átomo de hidrogênio. Né? Ou seja, eu peguei a equação, apliquei ao átomo de hidrogênio e aí eu fui alterando as variáveis. Ah, tá, mas e quando meu N for igual a 1? Qual que é a resposta? Quando meu N for igual a 2 e meu L for igual a 1? Então a gente vai substituindo essas variáveis na equação e vai obtendo resposta, vai obtendo funções de ondas. E essas funções de ondas vão me dando superfícies limites, né, em que a gente consegue fazer essas representações, por exemplo. E vai me dar funções de energia para cada um dessas funções de onda. Então tudo baseado no átomo de hidrogênio, tá? Então nós vamos ver depois a questão dos átomos polieletrônicos, beleza? Então até o próximo vídeo.